de um modelo de gestão democrática quando, enfim, sobretudo um modelo que desvaloriza o papel e a importância do professor na escola. Porque, e sobretudo no plano da avaliação e no caso concreto em termos regionais, temos que defender a importância dos órgãos, dos diversos órgãos de gestão intermédia. E, portanto, e também defender a importância da Assembleia de Escola, a importância dos conselhos pedagógicos, porque, como sabe, a nível nacional há uma concentração muito forte de poderes no Executivo. Passa a ser o diretor. Abdica-se da colegialidade para concentrar os poderes na figura do diretor, que depois, por sua vez, é que vai indicar todos os órgãos, todas as pessoas que integram os órgãos de gestão intermédia. Ora, isso do ponto de vista, ao nível da escola, e sobretudo um órgão importantíssimo que é o Conselho Pedagógico, em vez desse órgão ser um órgão de representação, passa a ser um órgão de subordinação do Executivo. E, portanto, digamos, no processo de avaliação, isto é fundamental, porque hoje quem avalia na região, como a nível nacional, são o Presidente do Conselho Executivo, neste caso, e o Conselho Executivo, bem como os coordenadores de departamento. Ora, não é justo, de facto, que... Uma situação diferente em relação ao continente, que os professores titulares, dada a divisão da carreira docente nos professores titulares, são os professores titulares que avaliam os outros professores. Tem gerado também muita contestação. Nos Açores, o facto de haver uma carreira única, serão os coordenadores do departamento a avaliar. Acha que também haverá... do departamento que são eleitos pelos seus pares. E poderá criar-se mau ambiente entre os professores, sendo os coordenadores do departamento a avaliar os colegas, os restantes professores, ou não? O problema é que está aqui, nós defendemos uma avaliação interpares, quer dizer, e é importante que haja uma reflexão dentro dos próprios órgãos para que não só se faça um trabalho coordenado de planificação conjunta, de organização conjunta de trabalho escolar, de preparação de trabalho escolar, e depois os colegas, como é óbvio, também sabem ajuizar aqueles que se empenham mais e menos. E, portanto, esta questão da avaliação interpares é defendida, enfim, pelos professores. Agora, há quem entende que, como acontece por vezes a nível nacional, uma avaliação externa, porque neste momento, através de inspeção, até porque também tem-se verificado que não há condições, atendendo à quantidade de professores que têm de ser avaliados, para que avaliadores externos possam assumir essa responsabilidade. Agora, como dizia, no plano da avaliação dos docentes, se colocarmos, digamos, a avaliação centrada nos poderes do Executivo e nas pessoas, enfim, que iriam integrar o Conselho Pedagógico nomeadas por esse Executivo, é evidente que a imparcialidade era posta em causa. E, portanto, aquilo que nós queremos é que, de facto, haja isenção e imparcialidade na avaliação. E, portanto, aquilo que os professores querem é precisamente isso. Daí que uma grande preocupação dos docentes nas escolas está precisamente em eleger as pessoas que acham que melhor os representam, que têm o perfil mais adequado de isenção, de competência, de responsabilidade, porque é aí que está em jogo o seu processo de avaliação. E os professores querem justiça nesse processo de avaliação. E vão reclamar essa justiça. Agora, não querem é que seja uma avaliação onde a carga da subjetividade, e aí é que há alguma relutância, porque muitas das vezes os escritores não são suficientemente objetivos para possibilitar, digamos, aquela avaliação com o rigor desejado. Quando se diz o professor prepara as aulas adequadamente ou executa as aulas adequadamente, a expressão adequadamente é muito subjetiva. E há aqui um grande receio que, mesmo ao nível dentro da escola, hajam interpretações diferenciadas de departamento para departamento ou de escola para escola. Mas será possível quantificar esses critérios? Ou seja, em vez de qualificar, de forma o professor prepara as aulas adequadamente, quantificar? De forma a tornar mais objetivo o critério de avaliação. Este modelo quantifica. Evidentemente, quando se quantifica, corre-se sempre riscos de fazer uma quantificação, enfim, menos precisa. E, portanto, há que ter muito em conta, de facto, não só os critérios que vão ser avaliados, mas também a própria contextualização desses critérios. Portanto, um professor tem que ter em consideração o contexto escolar onde está inserido e, portanto, ter em consideração, digamos, a população escolar que tem. E, portanto, quando a gente fala de resultados escolares dos alunos, é evidente que os resultados escolares dos alunos, de uma escola, enfim, mais urbana ou onde tem, digamos, núcleos populacionais mais qualificados, não podem ser os mesmos de escolas que vivem em bairros sociais
enfim, de maiores dificuldades. Poderá levar no extremo os professores no início do ano a escolher as turmas e a lutar pelas turmas mais produtivas. Pois, por isso é que nós entendemos que os resultados escolares dos alunos, tal como está, têm que ser muito bem refletidos, porque não se pode fazer uma avaliação dos professores em função das notas positivas ou negativas que dão. Temos que avaliar o ponto de partida dos alunos, porque, de facto, o esforço de um professor, enfim, numa turma, enfim, com dificuldades, e que até no final do período tenha a dar muitas negativas, pode ser superior a outro professor que até tenha uma turma boa e que até não lhe exige muito do seu trabalho. Portanto, não se pode avaliar de uma forma muito objetiva em função dos resultados escolares dos alunos, mas do ponto de partida dos alunos. Portanto, temos que considerar a evolução, e essa evolução contextualizada. E, portanto, não se pode ver, digamos, pensar numa avaliação que se vai avaliar em função das notas que se dá, positivas ou negativas, porque é evidente que isso, os professores também são humanos e vão-se procurar defender. E a tendência é o grau de exigência baixar em relação aos alunos, para os alunos terem melhores notas e isso ter influência na avaliação do professor. Eu espero é que haja o bom senso de que essa expressão resultados escolares dos alunos não seja vista de uma forma literal, quer dizer, e que, portanto, se tenha em conta a progressão da aprendizagem e não propriamente os resultados escolares dos alunos. Mas essa progressão também é difícil de avaliar. É evidente que os processos de avaliação são sempre difíceis, quer dizer, e por isso é que eu apelo sempre aos professores que trabalhem em equipa e que procurem muito bem definir o ponto de partida dos seus alunos logo no início do ano escolar. Tem que ficar registado em ata qual é o ponto de partida para também e quais são as expectativas de chegada, que é para depois não se criarem expectativas que, de facto, os professores não podem corresponder, porque os professores, evidentemente, porque há a ideia, e uma ideia errada, de que os professores são indiferentes aos resultados escolares dos alunos. Isso não é verdade. Os professores não dão notas negativas por vontade própria. É evidente que o prazer do professor é ver que, de facto, que o seu esforço tem correspondência positiva no seu trabalho. Portanto, não há que criar a ideia de que os professores dão negativas, enfim, por gozo próprio. Não é assim. Quer dizer, e daí que hoje o problema dos resultados escolares dos alunos tem que ser muito bem equacionado, porque, como já fiz referência, há muitos fatores sociais que intervêm, enfim, na aprendizagem dos alunos. E os professores não podem ser responsabilizados por todos eles. Os sindicatos vão continuar a bater-se especialmente nesta matéria da questão dos resultados escolares do aluno. Sobretudo, vamos continuar a debater para fazer sentir ao poder que estes resultados escolares dos alunos têm que ser entendidos numa perspectiva de evolução da aprendizagem e não numa perspectiva meramente numérica. E depois também aquilo que os professores pretendem é que haja, porque se tem tentado fazer passar a ideia de que os professores não querem a colaboração dos pais, não querem a intervenção dos pais na escola, isso não é verdade. Os professores hoje, até sabemos que os professores fazem imensas reuniões e, enfim, têm muitas frustrações quando, muitas das vezes, as convocam e os pais não aparecem. Portanto, os professores hoje querem o envolvimento dos pais na escola, mas o envolvimento, portanto, fazer um trabalho partilhado, mas não propriamente um trabalho de julgamento da capacidade científica ou técnica do professor, porque essa a maior parte dos pais não a tem. Quer dizer, o que nós queremos é que, de facto, os pais se envolvam no trabalho escolar, mas de forma a cooperar com os professores no sentido da superação das dificuldades dos seus filhos. Muitas vezes até os pais culpam os professores pelo insucesso escolar dos alunos. Isso também coloca os pais de costas voltadas em relação à escola e... Como em todas as profissões,